Fala pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso Analytics, o nosso programa semanal aqui na BMC News, onde a gente une tanto análise fundamentalista comigo e também com o nosso amigo parceiro Bo Williams, fazendo também a visão de análise técnica e também toda a metodologia de FICube. Fala Bo, como é que estamos, hein? Tudo na paz aí, final de semana, como é que fomos? Meu ponto tá caindo aqui. Fala, Marco. Excelente, sim. Muita chuva, né? Muita chuva lá no sítio, mas é excelente, dá para descansar um pouquinho. Tô louco para terminar a obra lá e mudar meu escritório lá para a mata lá, com aquela vista bonita. E você vai ficar direto lá depois que se mudar? 4 dias lá, 3 dias aqui. Então eu volto para São Paulo, assim, para te encontrar ou para jantar com minha esposa numa quarta-feira à noite, mas aí vou trabalhar bem mais lá no sítio. Lá é um lugar maravilhoso, né? Meus cachorros, um monte de pássaros, é bonito. Que gostoso. Depois a gente marca aí um dia, então, de fazer o Analytics lá do sítio, então. Um programa ao vivo lá do sítio. Nossa, vai ser muito bom, hein? Muito bom. Com certeza. Deixa eu só mandar um recado aqui, Bo. Agora a gente está oficialmente aí na plataforma ao vivo, no Profit, né? Para todo mundo que está acompanhando aqui pelo time do Profit também. Sejam muito bem-vindos, né? Acho que todo mundo conhece o Bo, né? Já professor dos professores. E aqui no nosso encontro semanal, toda terça-feira a gente está aqui comigo, com o Bo, para a gente falar um pouquinho sobre fundamentos das companhias e também ver juntamente com a análise técnica. Lembrando, as nossas análises aqui são analistas certificados, tanto eu como o Bo, nós temos certificação, então realmente em algum momento tudo que a gente fala aqui a gente já fez recomendação, tem um relatório embasando, né? Somos certificados, então temos todo aí o rigor também da lei, né? Então hoje a gente está aqui ao vivo tanto pelo YouTube, pelo nosso portal e agora oficialmente também junto com a Profit, com o Profit da Anelógica, né? Então sejam todos muito bem-vindos aí, estão uma parte também acompanhando ao vivo. E aqui a gente fala sobre todos os ativos, tá bom, pessoal? Ativos, ações brasileiras, ações americanas, índice, dólar e também cripto, né? E aí depois, daqui a pouquinho, eu vou até pedir para a produção depois a gente fazer uma vinheta aqui, que eu estou com uma sugestão de quadro que eu já vinha comentando aqui, né, Bo? Nessas últimas semanas. Pô, tenho interesse, vamos fazer um negócio legal junto na linha de cripto. Depois eu revelo o que vai ser esse programa, esse mini programa dentro do programa, né? Esse quadro, né? Mas, Bo, esse nosso Ibovespa aqui não para, né? Como é que você tá olhando aqui? Até a gente teve umas surpresas boas nesse final de pregão, né? Deixa eu dar uma conferida aqui, 112 mil pontos e 200. Esse nosso Ibovespa aqui não para, né? O Helder falando para a gente fazer um analytics rural, né? Mas, Bo, como é que você está vendo esse Ibovespa? Esse Ibovespa não para, não está querendo parar, né? Parece que não tem. Hoje até estava ensaiando no começo do pregão ali. Vamos cair, não vamos. Pô, teve papel aí, até o Banco Inter fechou com quase, deixa eu dar uma conferida aqui, com quase mais de 8% de alta, né? Banco Inter, o BID. Depois Bepan também. Como é que você está vendo esse... Vamos começar pelo Ibovespa, para a gente dar uma atualizada. E até, inclusive, a gente já passa para outros papéis. Para o pessoal, mandem aqui no chat. Eu estou aqui no YouTube para a gente coletar aqui os papéis mais demandados para a gente olhar. Bom, vamos dar uma olhada no gráfico aí, Ibovespa aqui, Marco. Eu acho que vai continuar subindo. Eu não estou muito preocupado, não. Acho que a gente chega aqui 120 até 125. Aí sim, a gente precisa se preocupar um pouco. Vou para um gráfico mais simples. Esse aqui. É muito fácil de entender. É só colocar o seu mouse nas linhas do gráfico, ele sugere onde a gente vai. Por enquanto, o que a gente tem de suporte aqui?
Nós temos duas linhas azuis e tem dois alvos azul, aqui e aqui. Esses dois alvos lá em cima estão basicamente no mesmo lugar. Então, a operação, o alvo dessa operação aqui, a gente entende que vai ter muita dificuldade de passar esse 118. 118, 120. Depois, uma pequena realização. A gente ganhou cada vez mais resistência na queda. Isso é normal. Então, cada vez mais resistência. E aqui é uma resistência muito forte. Então, agora a gente coloca nosso mouse aqui em cima dessas linhas aqui e vai dar outras linhas para a gente, aqui e aqui. Muito difícil chegar aqui embaixo nos 80 mil, por enquanto, né? Bastante difícil. Mas eu acho que chegando aqui no 120, 124, vai começar a ter dificuldades. Aí o preço vai subindo vagarosamente e entra lá no squeeze. O squeeze é como quase como uma banda de Bollinger, né? Quando ele fica muito estreita, você sabe alguma coisa vai acontecer. Então, eu imagino num 120, entre 120 e 118, ele vai tomar uma decisão para subir ou para cair. E eu não sei realmente qual vai ser a sua decisão. Então, eu vou simplesmente indicar essa faixa, Marco, de 118 a 120, que a gente começa a enfrentar um pouco de resistência, onde os compradores acham que o alvo está perto demais, não tem mais relação retorno-risco, ainda tem condições fractais grandes querendo subir, mas eu acho que ele chega aqui meio de abril, quem sabe, aí depois a gente toma uma decisão. É muito difícil depois, quando você chega numa consolidação, desenhar o que é mais provável. Então, é melhor simplesmente dizer que essa faixa é bem provável e depois a gente espera. Mas a gente vai estar aqui toda semana olhando, né? Toda semana acompanhando e atualizando todo mundo. Com certeza. Eu também acho que o curto prazo é viés de alta. Janeiro foi muito forte. E até uma informação importante, né, em termos de fundamentos, olhando para o equity no mundo todo, né? Esse mês de janeiro foi o melhor mês de janeiro nos últimos 20 anos, na verdade o segundo melhor mês de janeiro, desculpa, em termos de inflow, né, de entrada de recursos em renda variável no mundo todo, né? Então, por incrível que pareça, todo mundo falando aqueles discursos do ano passado, né? Os Estados Unidos vai subir juros, a Europa vai subir os juros, o Brasil está subindo juros, não tem mais renda variável. Foi o segundo melhor mês de janeiro de inflow em equity, em ações, desde o início do século, ou seja, nos últimos 20 anos, pouco mais de 20 anos, que a gente não tinha um janeiro tão forte de entrada de recurso em renda variável. Só perde para o ano de 2018, né? Então, o mundo inteiro continua comprando muito ações. E aí, só que qual que é o benefício do Brasil? A gente está vendo uma entrada em mercados emergentes, né? Uma saída, de certa forma, uma diminuindo posição em Estados Unidos e aí uma parte disso vindo para o Brasil. E como o Brasil foi o pior em 2020, né? 2020 foi bem ruim, né? A gente teve um Ibovespa lá perto do 0 a 0, mas 2021 a gente foi muito ruim, então a gente estava realmente muito descontado. Que é o que a gente tem falado durante janeiro, né, Bo? Que a Vale, a Petro, outras commodities, sendo negociada 2 vezes o caixa, 3 vezes a geração de caixa, né? É um número muito baixo, né? Impressionante. Até com dividendo, né, programado. Todos os números são muito baixos em termos de fundamentos. E aí, Bo, já queria fazer uma segunda provocação aqui para você, que é para a gente olhar aqui a nossa Vale, né? Querida Vale, que a gente veio reforçando aí nas últimas semanas, aqui na Sara Invest a gente reforçou, na verdade, reiniciamos a cobertura ali nos R$ 79,00, aí foi para 84, voltou para 80, mas hoje aqui já furou o patamar de R$ 90,00, a Vale já está R$ 91,40, quase R$ 91,39, né? E para a gente, acho que se for assim tudo mais constante,
sem olhar para o minério de ferro, se continuar tudo mais constante, tá? Não precisa alterar o minério de ferro, esse papel deve buscar patamar de R$100 rapidamente. Tá? Já antecipando os fundamentos aqui para falar do papel. Mas a Vale está impressionante também. Eu tô olhando o gráfico aqui, eu tô gostando bastante. Aliás, a gente tem o gráfico aqui, a gente desenhou, o desenho que a gente desenhou semana passada, quando eu estava no fundo do canal aqui. Então, realmente é uma reação bastante forte. E linhas verdes, né? O alvo vai ser aqui em cima, 96. Mas o Marco, o fato que superou 90, tem uma chance de 80% de chance de chegar no 100. Então eu vou desenhar assim, chegando no topo, aqui, voltando um pouco, testando as linhas verdes, voltando a subir. E aí, nada impede. Aliás, eu acho que esse gráfico realmente está muito bonito para acreditar nisso, principalmente as verdes agora, né? Dentro da casa do gigante, normalmente tem uma festa muito forte aqui. Ele está fazendo aquele canal clássico também, esse comportamento clássico de price action, onde ele fez um impulso muito forte e depois ele entrou num canal mais estreita. Mais para frente, ele pode entrar num canal mais larga, mas ainda subindo. E, eventualmente, pode entrar numa lateralização. Mas eu concordo contigo, eu acho que a gente não vai ter problema nenhum de chegar de novo lá no 100. Se a gente olhar coisas simples, também, a gente está, no curto prazo, subindo bem. É muito importante ver a distância entre linhas no gráfico, e essa distância aqui entre a linha vermelha e a azul era tão grande que o azul virou um belo suporte. Então, enquanto essa distância continua subindo, eu não tenho muito a se preocupar, não. Vamos tentar chegar lá, Marco. Tá bonito aí. Gráfico bonito, continua bonito. Gráfico bonito dá para operar, né? Gráfico feio a gente fica fora, mas gráfico bonito tem que acreditar. Já já a gente fala sobre gráficos bonitos. Mas em termos de fundamentos é isso, Boa. Não estou querendo aqui fazer projeções sobre minério de ferro. Minério de ferro pode ficar nesse patamar que já está muito bom. Então, por fundamentos, se fosse por fundamentos, tá? Não estou querendo dizer que vai chegar lá. Mas se tivesse 110, 120 reais, o papel não estaria caro, tá? Se o minério de ferro ficar nesse patamar. Por isso que eu acredito que ir para 100 reais ao longo das próximas semanas não seria, por fundamentos, nada impossível, tá? Então, ou seja, 120, 130 por fundamento com esse minério de ferro está ainda relativamente descontado o ativo, né? Que é mais ou menos o target aí do sell side dos analistas, né? Essa é a nossa visão. Bo, vamos aqui coletar o pessoal falando aqui no chat, manda para a gente dar uma olhada, mas eu acho que só passar rapidamente pela nossa Petro, né? Não sei se alguém quer que a gente fale de Petro aqui, mas depois eu vou pedir alguns ativos aqui para o pessoal para a gente dar uma olhada. Mas deixa eu fazer uma consultoria, com você. A gente teve hoje a maior alta do Ibovespa foi BID, né? E a gente teve um volume grande, um vendedor grande, que na verdade estava alavancado, e ele foi estopado recentemente, acho que todo mundo acompanhou esse movimento do BID. E a princípio, acho que essa posição aí já foi concluída, né? Pelo menos essa venda grande. E hoje do nada, né? Hoje do nada, BID acordou que resolveu subir 8%, né? O que você está achando aí de BID? De novo, será que volta para a tendência de alta? Porque tem gente, alguns analistas, desculpa interromper, mas tem alguns fundamentalistas que falam que esse papel pode valer 50, 60 reais, né? Só para fechar aqui. Bom saber. O gráfico está bonito também. Ele já caiu suficientemente e chega num ponto onde eu considero, assim, tecnicamente falando, né?
a possibilidade de fazer uma retração de todo esse movimento aqui. Então, acabou caindo daqui para cá. Não, se a gente pegar uma retração Fibonacci, vem aqui, puxar para cá, percebe que MIMA 8, essa linha vermelha aqui, e esse azul, eles cruzaram para baixo aqui e marcou um topo aqui em cima. Agora, estão prestes de cruzar para cima, pode marcar também esse fundo aqui, né, nos 20. Então, o primeiro alvo seria 34, 35 reais, segundo alvo, 46 reais, e terceiro alvo, aqui nos 53 reais. Eu estou achando que a gente tem condições boas. Oh, perdão, Marco. Condições boas aqui para a gente começar a procurar um repique. A gente pode ver, talvez no tempo gráfico menor, um gráfico de 30 minutos, porque ele fez esse movimento. Achar o suporte aqui na linha dourada e vai tentar buscar o próximo linha aqui, que é a linha prateada. E também você percebe aqui um clássico, né? Ele tem um fundo aqui, e o preço subiu e voltou para testar o fundo e não conseguiu fazer novo fundo. E isso é típico, né? Todo mundo olha e fala, uau, ele está tentando fazer novo fundo, não conseguiu, onda 3 para cima. Então, a gente pode ter algo parecido com isso, com movimentos proporcionais desse movimento aqui. Então, eu acho que, pelo menos, não vai querer cair muito mais do que isso aqui, Marco. O problema é que quando você chegar aqui embaixo, um movimento pequeno pode ser uma oscilação em termos de porcentagem maior, né? Mas, cara, eu acho que para longo prazo a gente tem que começar a imaginar mesmo construindo uma posição nesses patamares aqui. Outra coisa que eu gosto bastante é que se eu desenhar para o lado, a gente continua com vermelho acima do azul. Se eu desenhar para baixo, a gente continua também com vermelho acima do azul. Então, parece onda terminal. Eventualmente, a gente vai chegar, talvez aqui nesses fundos, por aqui, nessa faixa aqui, onde já está, né? Começa a pensar nos compradores voltarem por aqui. Então, tá legal o gráfico, viu? Retorno-risco muito legal. Gráfico bonito. Maravilha. Eu também concordo com você, Bo. Eu estou vendo aqui o resultado da XP, acabou de sair. O lucro líquido da XP, 1,086 bilhão, né, de reais, crescimento de 51% em relação a quarto de 2020. Né? No ano foi 4 bilhões de reais, 76% de aumento em relação sobre 2020. Né? Lucro absurdo, né? Mas muito bom a expansão. Mas eu concordo com o BID, acho que BID nesse patamar de preço, né? O pessoal perguntando aqui no chat do YouTube, BID Banco Inter, né? BID 11 que a gente estava olhando, as units. Mas acho que não tem muito espaço para queda aí, muito além desse patamar. Então, chegar nesse patamar como chegou aí, 23, 24 reais, acho que é uma belíssima compra aí para começar a encher a mão. Então, não duvidaria desse movimento continuar nos próximos dias, em termos de fundamentos de preço. Mas, Bo, eu acho que era isso. Deixa eu ver se tem aqui pessoal pedindo mais papéis aqui no chat do Brasil e depois a gente olha aqui para vocês. Pedi uma ajuda aqui também do José Carlos pedindo várias vezes BPAN, que foi a segunda maior alta do Ibovespa, o Banco Pan. Que saiu o resultado hoje. E depois a gente pode falar um pouquinho sobre os demais ativos e revelar a surpresa aqui de hoje do nosso novo quadro. Né? Vamos ver semana que vem a gente já prepara uma vinheta para esse quadro novo. Mas vamos dar uma olhada em BPAN antes, que o José Carlos pediu várias vezes para a gente dar uma olhada aqui. Que foi a segunda maior alta do Ibovespa de hoje. Né? Ele é muito parecido com a BID, né? Muito parecido.
E dá para entender. Quando essas linhas começam a andar juntos, vermelho com azul, você tem condições técnicas para potencial reversão. Logicamente, a gente precisa ver um padrão, parar desse padrão de topos e fundos descendentes e começa a ver um padrão de topos e fundos ascendentes. Mas se a gente olhar aqui atrás, a gente vai perceber que isolado no passado, a gente tem uma região assim de bastante suporte, estamos beijando essa região. A gente pode ver que 8 e 34 agora, vermelho e azul, estão andando juntos. Podemos desenhar algumas linhas aqui de tendência baixa. Percebe que ele não está mantendo um canal, tá desenhando uma cunha aqui. E tipicamente, Marco, a gente cai vagarosamente, tenta subir, cai um pouco mais. Essa linha vermelha e o azul andam juntos, e quando a gente percebe 3 toques aqui, nessa linha de alta aqui, 1, 2, 3, aí a cunha normalmente acabou, e a gente consegue ver, boom, algo parecido com isso, depois um teste do fundo, um baita de onda 3 para cima, quando o mercado começa a acreditar que o padrão de topos e fundos descendentes acabou. E, tipicamente, a gente ia buscar onde está a cunha, onde a cunha começou. Então, eu daria assim, um alvo na casa de R$13, né? Então, imagina você pega aqui em 8 e vai para 13. É uma variação de 62%. Seria uma excelente operação. Agora, só para avisar todo mundo que precisa ter paciência nesse tipo de padrão, porque às vezes a gente tem uma cunha que vai assim, aí depois, bum, eles dá um susto em todo mundo, bum, o dia seguinte ele volta, aí depois começa a construir a sua base ali, chamado throw over, né? É para pegar os stops de todo mundo, dar um medo nos amadores e depois deixar eles assim segurando enquanto ele começa a subir. Gosto muito do gráfico de ponto de vista assim de longo prazo, médio e longo prazo. Eu acho que é só uma questão de tempo que realmente pode voltar e testar esses 13 aqui. Um gráfico bonito também. Já caiu muito, né? Caiu muito. E aí, se dá para a gente, do ponto de vista fundamentalista, um pouco mais confiança no setor e na empresa, o gráfico está legal, né? Não, acho que vale o mesmo recado para BID do que para Banco Pan. Os dois ativos exageradamente caindo lá fora. Lá fora não, aqui, né? Talvez até acompanhando o movimento externo, que para a gente não justifica pelos fundamentos. E aí hoje saíram os resultados. Para quem acompanha pelos fundamentos, os resultados foram bem dentro do esperado. Tivemos números bons, alguns números um pouquinho preocupantes, né? Mas de certa forma o banco crescendo bem a base de clientes, crescendo, na minha opinião, nos poucos bancos que pode apresentar um forte crescimento nesse ano. Esse ano, para os bancões, não devemos ter nenhuma grande surpresa positiva. E a gente continua gostando desses bancos mais digitais, né? E como você viu no gráfico, né, Bo? Depois de tanta queda, dificilmente a gente vai ter novas decepções. Acho que tem espaço que a gente chama de assimetria, né? Muito mais conforto para subir do que realmente ter novas quedas tão fortes. E até falando de quedas fortes, Bo, já mudando de assunto, eu queria já passar para... Até eu estava vendo aqui nos grupos, né? Todo mundo falando de Facebook, né? E de Meta, na verdade. Como é que você está vendo? Como é que você está? Você está com receio em relação à tecnologia lá nos Estados Unidos? Como é que você está vendo esse movimento? Porque Facebook realmente parece uma faca caindo, até parecendo empresa brasileira, né? Facebook. Marco, eu não estou muito feliz com os gráficos dos Estados Unidos. A gente fala sobre isso quase toda semana. Acho que a gente tem um repique, tanto lá quanto aqui, até fim de março, meio de abril, fim de abril.
e depois a gente tem decisões importantíssimas para tomar. Então, se a gente olhar para o gráfico de Facebook, é muito impressionante o movimento aqui, mas não é inesperado, porque a gente tem, nesse caso, uma onda 3 para baixo, que seria proporcional à onda 1. Então, basicamente, você percebe aqui, ó, onda 1, onda 2, onda 3, né? Onda 3 proporcional a 1. Então, o Facebook aqui, se a gente fazer uma projeção, a gente pode pegar agora, em vez de retração, fazer uma projeção Fibonacci. Onda 1 aqui, onda 2 aqui. E aí, onda 3 é proporcional à onda 1. Quando a gente tem esse mínima laranja, dourado aqui, o alvo é 127 ou 206% do movimento. Então, já passamos o primeiro, aqui é o segundo alvo. Então, acho que a gente pode cair para $200 aqui no Facebook. Aí, chegando nos $200, a gente tem que entender se o preço já foi longe demais. Tem alguma coisa que a gente chama de limite de estabilidade, baseado na separação fiel cubo. E se a gente coloca aqui no nosso gráfico BOL1, vai mostrar que nós chegamos no limite da estabilidade. Então, mesmo eu acho que o Facebook vai ter um repique técnico ou uma pequena queda para imediatamente voltar a subir. Chegam no limite da queda. A faca cadente não é nada muito legal para tentar operar, mas chega assim, realmente, em pontos onde a gente entende que um technical bounce, né? Um repique técnico a gente pode ter. E não é surpresa, né? Não é surpresa não, porque o Fibonacci disse aqui, ó, 2 linhas douradas, se passar primeiro dourado, ele chega no primeiro, repicou, depois passou direto o primeiro e vai para o segundo. E quando ele fez isso, marcou mais uma coisa que ele fez, que ele ganhou essa linha vermelha aqui. E abaixo da linha vermelha, a gente pode chegar na segunda linha vermelha. Agora, vamos fazer mais uma vez aqui. Suporte aqui, e pegar a nossa projeção Fibonacci, falar onda 1 aqui, onda 2 aqui, 206%, um pouco mais para baixo. Duvido que a gente chega mais do que esse 206%. Então, vou fazer um desenho aqui. Aí, depois, volto para a linha vermelha. Mas não está nada bonito, não. Então, Nasdaq 100, a gente pode olhar. Está sofrendo, vai sofrer também. Ele tem os alvos lá embaixo. Outra coisa que me deu muito susto, Marco. A gente tem 1, 2, 3. 3 resistências laranjas. Aqui não passa. E aqui tem 2 alvos. Passou o primeiro, já passou. Então, nós vamos para o segundo. E aí ele vai fazer assim, e depois assim. Continua com a mesma visão. Para nosso S&P 500, Nasdaq 100, mercado americano, mercado brasileiro. Eu acho que a gente tem como aproveitar de um repique agora, nos próximos 4 a 6 semanas. E depois, cuidado. Boa. As coisas a vida não está nada fácil para nosso amigo Zuckerberg, né? Que inclusive vai se distanciando aí dos seus amigos aí do Jeff Bezos, né? Seus outros parceiros aí do mundo dos trilionários, né? Empresas trilionárias. Mas a gente teve não só decepções, né? Tivemos algumas empresas entregando bons resultados nesse trimestre, né? Como a gente acabou de falar. Mas
Bo, deixa só para terminar aqui, ó. Se você puder me dar uma ajuda, que o Helder tinha pedido. A gente tinha uma recomendação, a gente já saiu do papel. A gente continua gostando, mas a gente está olhando um pouco para os bancos um pouco menores nos Estados Unidos. Mas o Helder tinha pedido aqui no chat a JP Morgan, né? Lá fora, JPM. Então acho que era isso, né, Helder? Só para atender o Helder aqui, com alguns pedidos para a gente falar um pouquinho também das ações americanas, né? Então ele tinha pedido para a gente olhar um pouquinho de JP Morgan. Na minha opinião, acho que em termos de fundamentos tem muito pouco upside nesse atual preço. Mas vamos dar uma olhada na opinião do Bo também. Vamos dar uma olhada aqui. Olha, Helder, tá complicado aqui, né? Logicamente, quando você chega aqui no limite da estabilidade, você vai fazer um repique. Mas quando você tem uma resistência laranja no topo, é quase uma garantia de onda 3 para baixo. Nesse caso, a gente teve noção da 3. E desenhando no futuro, o que eu imagino aqui? Ó? Chegando aqui de novo, vagarosamente, entrando nesse aperto, né? Esse aperto aqui, e depois tomando uma decisão para cima ou para baixo. Baseado no que eu vejo no mercado, é difícil dizer realmente, Marco. Eu desenho assim, né, no S&P e no Nasdaq, mas eu entendo também que quando você começa a entrar nessa situação aqui, onde a gente tem uma inclinação positiva e duas linhas convergindo, tudo é possível. Ele pode subir aqui ou ele pode cair aqui. Então, eu acho que tem que ter cuidado, é uma consolidação, não é muito bonito, não acredito que vá para a Lua, não, por enquanto. Eu não sei quais são os maluquices que podem acontecer no mundo também para afetar. Eu vou continuar dizendo, vamos olhar mais para o fim de abril para ver o que vai ser a reação do mercado. Tudo aponta ainda para um pouquinho mais de subida, mas viu pelo gráfico, o Marco, que o negócio caiu e caiu fortemente. Uma Sim. queda tão forte dessas, ele danifica o gráfico. O gráfico sai assim de ser um gráfico bonito para um gráfico feio. Então, muita cautela e prudência na questão de gerenciamento de risco lá. Muito bom. Pessoal aqui com várias perguntas para você, Bo. A gente tem vários papéis, várias dúvidas, mas só para a gente também, a gente vai se estendendo um pouco, né? Se empolga e a gente vai longe. E eu queria falar um pouquinho do nosso quadro novo aqui, ó, pessoal. Peguem agora a caneta e o papel aí para a gente fazer o nosso quadro novo. A gente fala aqui sobre ações, a gente fala aqui sobre ações brasileiras, americanas. Aí, pelo menos, tanto o Bo como eu também, a gente tem incluído cada vez mais, né, Bo, aí no leque também de opções, nesses últimos... Eu, principalmente, eu falo por mim, nesses últimos 2 anos para cá, 2020 para cá, incluindo mais a diversificação via criptomoedas, né? Seja um ETF, seja realmente um outro produto, essa diversificação. E aí eu queria propor um quadro novo, Bo, que o pessoal até pergunta assim, fala, Marco, mas deve fazer a pergunta também para você, né, Bo? O que você de fato está comprando, né? E aí, Sim. nas semanas anteriores, eu lembro que você inclusive foi quem me recomendou, né? A Matic. Eu fiz um trade muito rápido, foi horroroso, na verdade, porque ontem eu comprei a 1,75 por aí, depois vendi a 1,82 e bateu acho que quase $2. Vendi muito mal, vendi muito cedo. E aí eu queria fazer o seguinte, Bo, o nosso quadro vai ser o seguinte, depois eu quero nomes, sugestões aqui de nomes para esse quadro. Mas eu vou pegar a recomendação do Bo, depois eu vou sair daqui, provavelmente hoje à noite, amanhã cedo, e aí eu vou comprar, e aí na semana que vem eu vou trazer aqui o resultado da operação, tá? Então a gente vai falar aqui na prática, a nosso quadro sobre criptomoedas do Analytics, né? Depois a gente dá um nome para esse quadro. Mas, Bo,
Fique à vontade também sobre a sugestão, né, para a gente olhar aqui juntos, tá? Depois a gente pode olhar outro Bitcoin, enfim, falar um pouquinho, mas acho que também no Bitcoin acho que todo mundo conhece muito bem, a gente olhar um pouquinho das outras oportunidades nesse mercado, né? Tem vários projetos que eu acho que são sólidos, sem dúvida, que vão crescer, né? E tem aquele efeito hedge, vai crescendo assim exponencialmente, e isso dá valor pelo projeto. Tem vários que são muito bons. Aí tem alguns setores que estão sofrendo nesse momento. Tem alguns blockchains com novas tecnologias que eu acho muito interessante. Vamos dar uma olhada aqui, Marco, então, a gente dá uma olhada no Prisma para ver o que a gente consegue identificar. Aí eu vou fazer isso primeiro pelo market cap. Porque se quer fazer uma coisa de resultado de uma semana para outra, é difícil, porque esses bichos, eles sobem e descem de um dia para outro, né? 10, 20, 15, 25%. Se a gente classificar por market cap, a gente pode ver alguns projetos que realmente são bons, né? Muito bons mesmo. Solana é um projeto bastante interessante e também está chegando no limite da estabilidade. Tem uma linha vermelha aqui, eu acho que Solana, não agora, mas daqui a pouco, pode voltar. Assim, um excelente preço para pegar Solana seria R$70, R$60, seria essa, mas bastante, é bem forte esse projeto. Luna também é um excelente projeto, mas como ele já passou para baixo daqui, também tem alvos um pouco mais para baixo, uns 38. Polkadot também, um excelente projeto, chegando no fundo, mas como ele passou abaixo daqui, aí ele tem um alvo. Estou achando que o Bitcoin vai cair um pouquinho mais e trazer um pouco de todo mundo junto, né? Matic fez o repique, né? Semana passada a gente falou, nossa, ele está num bom suporte, vai sair desse laranja e chegar aqui nessa laranja, então a operação que você pegou. E eu estou tentando achar, Marco, uma coisa interessante, mas não de uma semana para outra. Sabe o que eu estou vendo aqui? Como eu gosto Bo, muito da... Diga. deixa eu só deixar claro aqui, não necessariamente eu vou carregar durante uma semana. É que na semana que vem aqui eu vou trazer o resultado. Então, provavelmente eu vou comprar hoje à noite ou amanhã cedo, mas eu posso zerar amanhã mesmo ou carregar por 2, 3, 5 dias, enfim. Na semana que vem eu trago o resultado. Entendi. Então, como a gente estava olhando também, assim, estava vendo desses bancos que também a gente achou que um pouco sobrevendidos, né? Eu gosto da rede Solana, eu acho que tem um excelente futuro. E tem 2 projetos de DeFi que eu também acho muito bonitos dentro dessa rede. E o primeiro chama-se Serum, S-R-M. Sim. Serum, nesse momento, eu tenho Serum aqui em casa e chegou no limite de estabilidade, chegou na segunda linha dourada e agora está começando a ganhar suporte no curto prazo. E se olhar para o tempo gráfico menor, ele realmente começa a construir alguma coisa interessante. Eu acho que ele pode subir, sair suporte aqui de 2, chegar aqui nos 3,5, né, uns 60% de valorização. Então, essa que eu acho interessante, que vale a pena todo mundo começar a olhar. E essa é a minha sugestão para você, Marco, Serum, S-R-M, Em dólar. USD. E aí a gente vai acompanhar para ver se ele consegue. Acho que ele pode cair um pouquinho mais, mas não passa 2,20 e depois tem uma chance de subir para 4, né? Pode dobrar. Eu gosto muito. Tem outro muito parecido, mas seria do mesmo setor e do mesmo blockchain, né? Que é o Radium. Radium também é muito parecido. E pode ver que ele está nos históricos all-time lows, né? E está muito bonito para começar a fazer algo parecido com isso. Pode demorar um pouco? Pode. Mas, historicamente falando,
acho que está muito mais atraente. E aí os dois saíram de preços aqui bem em cima, que Iridium 17 dividido por fiel cubo é 4, ele já está abaixo do preço onde ele começa a ficar muito, muito atraente de vista de relação retorno-risco, limite de estabilidade. Então, tem mais um aqui interessante, que é Ray, e dos dois do projeto eu gosto Serum mais, SRM. Então, vamos ver aqui que vai ser o seu resultado semana que vem, mas longo prazo eu gosto bastante desses projetos. Anotado. O pessoal tá perguntando aqui, depois a gente faz uma postagem no Instagram e eu vou colocar aí também o resultado depois financeiro dessas operações semanais, né? E a gente vai analisando aqui se a gente faz operações mais curtas, mais longas, enfim. Mas a última vez que a gente passou aqui, eu comecei informalmente ali com o Matic, resultado foi bom, não peguei toda a alta e agora eu vou oficializar. Então provavelmente acho que amanhã cedo eu faço a operação, publico aí, eu vou copiar o Bo e a gente vai acompanhar as operações aqui todas as semanas, os resultados. Então toda semana aqui a gente vai ter operação também, de certa forma, ao vivo, né? Recomendações também de criptos. E eu vou fazer a mesma operação, né? Depois eu passo para vocês os resultados. Mas eu estou anotado aqui, Bo. Saindo daqui eu vou acompanhar a Serum, que está todo mundo acompanhando. Depois eu passo aqui para vocês, né? Mas muito bom. Bo, a gente passa aqui... O pessoal, deixa eu só passar uma informação rápida aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui ao vivo, tá? Mas acabou de sair o resultado do Bradesco, né? Aqui, deixa eu só dar uma olhada como é que foi o resultado do Bradesco, porque isso aqui é informação 100% ao vivo, tá? E aí eu passo aqui para vocês. Deixa eu só passar aqui alguns... Lucro do Bradesco fica em linha com estimativas prévias aí de algumas agências, tá? Deixa eu só ver aqui o que tem. Lucro líquido recorrente 6,6 bilhões de reais no quarto tri, queda de 2,8% em um ano, tá? Lucro líquido recorrente somando 26,2 em 2021, alta de 34,7% em linha com as estimativas. Carteira de crédito fechando em 812 bilhões, alta de 18% em 12 meses e 5% no trimestre, tá? De certa forma, acho que dentro das expectativas, mas lembrando, pessoal, o último resultado que saiu dentro das expectativas foi do Santander e teve uma reação negativa, né? O papel reagiu mal depois da divulgação. Vamos ver, talvez a nossa leitura seja uma leitura neutra aqui para o papel amanhã, né? Mas, de certa forma, acho que sem surpresas positivas também, acho que é o lado ruim. Depois a gente vai fazer uma análise aqui mais detalhada. Mas só para passar a informação ao vivo, né, Bo? Bo, a gente passa aqui, passa tudo muito rápido, né? De novo, a gente está aqui pelo YouTube, pelo portal e também todo mundo no time da Nelogica, no Profit, também agora acompanhando ao vivo, né? Vamos sempre nos encontrar aqui às terças-feiras, 18 horas. Beleza, Bo? Passou muito rápido e a gente se vê aqui na semana que vem. Sempre muito divertido. Muito obrigado, Marco. É um prazer estar contigo toda semana aqui. Muito obrigado. Boa, uma ótima semana. Coraçãozinho aí para você, ó. Aqui, ó. Esse não ficou muito bom. Mas a gente se vê aí na semana. Ficou bom. Valeu, Bo. Uma ótima semana aí. A gente se vê semana que vem. Um abraço para você e meu amigo. Um abraço para todo mundo. Até semana que vem. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Para quem está aqui nos acompanhando ao vivo, continue na nossa programação e a gente se vê aqui, eu particularmente aqui na BMC News, na bancada, amanhã de manhã eu tô de volta, beleza? Para quem se você não conhece, esse é o nosso Analytics, onde a gente fala nessa visão junta de fundamentos e análise técnica com o nosso amigo Bo Williams, toda terça-feira às 18 horas, tá certo? Tenha uma ótima noite e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau!